E aí galera, beleza? Bom, no último domingo, dia 24, foi a prova da ESA. E aí aqui nós vamos corrigir a parte de geografia. Na minha opinião, a prova da ESA esse ano foi uma prova muito boa, né? Nos últimos anos eram provas decorebas, aquela questãozinha que você tinha que gravar o nome de um rio, o nome de um estado. Esse ano a ESA continuou no mesmo estilo, mas ela mudou um pouquinho, tá? Ela foi um pouquinho mais conteudista. Vamos começar então, primeira questãozinha de geografia, questão número 31, que diz o seguinte: a terceira região, ou bacia hidrográfica, com a terceira em volume de escoamento superficial, com a maior capacidade instalada de energia hidrelétrica, é a região hidrográfica. Essa questão a ESA já cobrou em um outro concurso, uma questão idêntica. E eu sempre chamo a atenção para esse nomezinho aqui, ó, capacidade instalada. Aonde no Brasil hoje, de todas as bacias hidrográficas que nós temos, qual é com a maior capacidade instalada? Qual é que gera a maior quantidade de energia no Brasil hoje? Resposta certa, como vocês já viram, é a bacia do Paraná. Na bacia hidrográfica do Paraná é onde você encontra, por exemplo, a usina binacional de Itaipu, que pertence ao Brasil e ao Paraguai. Nós temos diversas bacias hidrográficas no Brasil. O Brasil é muito rico em disponibilidade hídrica. Nós temos a bacia amazônica, que é a maior do Brasil e do mundo, onde você encontra o rio Amazonas. Você tem a bacia Tocantins-Araguaia, que ano passado a ESA cobrou uma questão sobre bacia hidrográfica e ela cobrava sobre Tocantins-Araguaia, que é onde você encontra a maior ilha fluvial do mundo, a ilha de Bananal. Tranquilo? Então essa primeira questão, na minha opinião, foi uma questãozinha básica. A ESA já cobrou essa questão. Gostava você lembrar desse nomezinho, capacidade instalada, bacia hidrográfica do Paraná. Tranquilo até aqui? Próxima questão, questão número 32. A Zona Franca de Manaus nasceu como porto livre, ou seja, uma zona de armazenamento ou depósito de mercadorias provenientes do estrangeiro destinadas ao consumo interno da Amazônia ou países limítrofes ao Brasil no ano de... Essa questão pode pegar muita gente. É muito comum de você ligar a Zona Franca de Manaus, essa área no norte do Brasil, no estado do Amazonas, com o governo militar. Em vários livros que você pegar por aí para dar uma estudada, pela internet, você vai encontrar o ano de 1967. A questão é a seguinte: a Zona Franca de Manaus, como a própria questão colocou, que nasce como um porto livre, ou seja, as importações que podem vir para o Brasil sem nenhuma barreira alfandegária, livre, isentas de alguns impostos, o que iria facilitar a industrialização da região, que era uma região isolada do Brasil, isolada economicamente do restante do país. Ela foi criada, a criação da Zona Franca de Manaus foi criada em 1957. Pelo governo JK, Foi criada legalmente em 57, tá? Mas é muito comum da gente ligar, como eu já disse, a Zona Franca de Manaus com o governo militar. Os militares tinham até um slogan que dizia, nós precisamos integrar a região norte do Brasil para não entregar. Eles tinham um medo muito grande de como a região norte do Brasil era isolada, eles precisariam integrar a região norte com as demais regiões, povoar, para não sofrer uma invasão inimiga. Então a questão é, a Zona Franca de Manaus foi criada legalmente durante o governo JK em 1957. Obviamente ela só vai ganhar forças em 1967, quando o governo militar começa a conceder algumas isenções fiscais, isenções que durariam 30 anos ali na Zona Franca de Manaus. Você instala a sua indústria ali, a sua fábrica, você vai deixar de pagar algumas contas, você vai poder importar produtos básicos do exterior sem pagar nenhum imposto. Tranquilo até aqui? Beleza, questão número 33. Em 1966, foi criada uma lei redefinindo a Amazônia brasileira em uma região de superfície de mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, cerca de 61% do território nacional. Esta região não coincide com os limites da região norte, pois também compreende os estados do Mato Grosso e parte do Maranhão. Essa redefinição da Amazônia brasileira recebeu o nome de cara você já consegue eliminar uma alternativa.
Ele quer saber qual é o nome dado a essa nova delimitação do norte do Brasil. Só que ele diz que não coincide com os limites da região norte, ultrapassa os limites da região norte do Brasil. Isso já eliminaria a alternativa B. A questão é a seguinte, nós podemos confundir muito isso. Região norte do Brasil, você tem 9 estados. Os estados, eles vão ser respeitados, a delimitação do estado vai ser respeitada quando for encaixado dentro de uma região. Então, por exemplo, região norte, você tem o Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Pará, Amapá e Tocantins. Essa é a região norte do Brasil. Você não ultrapassa o limite dos estados. Você também tem o bioma da Amazônia. E aí já vai ultrapassar os estados, é um bioma que não se encontra só no Brasil, você também encontra em outros países como Colômbia, Peru, Venezuela. E você tem também a Amazônia Legal, que foi criada na década de 70 para desenvolver a economia norte do Brasil. Hoje você tem uma responsabilidade aí da SUDAM, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, não respeita totalmente a delimitação do estado, pega toda a região norte do Brasil e mais o estado do Mato Grosso e uma parte do estado do Maranhão e tinha como principal objetivo desenvolver a economia da região norte. Tranquilo? Então a resposta certa, como eu já coloquei aqui, Amazônia Legal, tá? Toma cuidado que esses nomezinhos costumam confundir na hora de você acertar a questão. Mais uma questãozinha. Essa questão, na minha opinião, foi uma questão muito boa, tá? No território brasileiro, em decorrência de diversos fatores que se combinam, encontramos várias formações vegetais caracterizadas como arbustivas, nas quais predominam vegetais arbustivos e herbáceos. A única formação que não se enquadra nesse contexto é, lembrando que vegetação arbustiva e herbácea é aquela vegetação de pequeno porte ou em desenvolvimento que pode chegar até médio porte. Uma característica muito básica, por exemplo, do cerrado brasileiro. A vegetação como esse pequeno porte, uma vegetação mais espaçada, você encontra essa vegetação herbácea em diferentes biomas do Brasil, tá? O único bioma onde você não vai encontrar esse tipo de vegetação herbácea, uma vegetação de pequeno porte, é na floresta amazônica. Floresta amazônica, você tem uma vegetação de grande porte, principalmente em mata firme, aquela vegetação que nunca vai ficar embaixo d'água, nunca vai ficar inundada, tá? Então, de todas as alternativas que você tem na número 34, sobre vegetação herbácea, a questão que é a que não se enquadra nesse contexto. A que não se enquadra como vegetação herbácea, floresta amazônica, que compõe o maior bioma do nosso país. Tranquilo até aqui? Mais uma questãozinha, também muito boa, sobre clima, e nós já vimos essa aula aqui em uma outra videoaula. Vários fatores interferem nas dinâmicas climáticas presentes no território brasileiro. Neste contexto, assinale a única associação incorreta. Ele vai dar para você alguns fatores climáticos, que é que você ligue o fator climático com um determinado clima do Brasil. Nós temos aqui os diferentes climas do Brasil. Nessa linha vermelha aqui, nós temos a linha do Equador, que é a latitude inicial, a latitude de 0 graus. Quanto mais próximo você estiver da latitude inicial, maior é a temperatura, porque maior é a insolação. Vale lembrar que a latitude ela varia de 0 a 90 graus. De 0 a 90 graus para o sul e de 0 a 90 graus para o norte. Conforme você vai se distanciando dessa latitude, conforme você vai aumentando a latitude em direção aos extremos, a temperatura costuma cair. Tranquilo? Então vamos nas alternativas. Letra A. Regiões de maior latitude, clima subtropical. Perfeito. No Brasil, no território brasileiro, as regiões de maior latitude, nós encontramos o clima subtropical, o clima do sul do Brasil. Tá? B. Regiões de maiores altitudes, nós encontramos clima tropical de altitude. Perfeito aqui, ó. Clima tropical de altitude, onde nós encontramos, por exemplo, o clima aqui do Rio de Janeiro, clima da região serrana. Tá? Alternativa C. Regiões de maiores latitudes, nós encontramos o clima tropical semiárido. Vamos lá. Maiores latitudes, clima semiárido. O clima semiárido ele está próximo da linha do Equador, uma região de baixa latitude. Então está errado.
Em regiões de baixa latitude, nós encontramos o clima equatorial ou o clima semiárido, tá? Já eliminaria essa alternativa, mas vamos terminar para a gente ter certeza. Regiões de menor latitude, nós encontramos o clima equatorial. Perfeito. Menor latitude, clima equatorial, bem próximo da linha do Equador, de baixa latitude. E aí, a ausência de maritimidade, nós encontramos o clima tropical continental. Maritimidade é quando você tem o contato, você tem regiões mais próximas do oceano, que vai passar a umidade. A umidade no ar vai diminuir a diferença de temperatura ao longo do dia, ao longo dos anos, a amplitude térmica, tá? O clima tropical continental está no centro-oeste brasileiro, basicamente, está distante do oceano. Então ele não sofre a maritimidade, ele tem a ausência da maritimidade. Clima tropical continental. Correto. Então a alternativa certa aqui, já que ele quer a incorreta, letra C. Regiões de maiores latitudes, nós não encontramos o clima tropical semiárido. Nós encontramos o clima tropical semiárido em regiões de baixas latitudes. Tranquilo? E para fechar, a unidade de proteção integral, que se destina à preservação integral dos atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência humana direta e proibida a visitação pública, com exceção de atividades educacionais, corresponde a... Nós temos diferentes unidades de conservação, maneiras de conservar o bioma, o meio ambiente brasileiro. Os básicos são esses. Você tem reservas extrativistas, né, onde você tem a realização do extrativismo pela população local de forma sustentável. A população local vai poder fazer a extração vegetal, extração mineral local, mas de forma sustentável, sem degradar em grandes proporções o meio ambiente. Eu trouxe como exemplo aqui, reserva extrativista Marinha de Arraial do Cabo, que fica aqui no Rio de Janeiro, tá? Nós temos os parques nacionais, chama atenção para o Parque Nacional da Tijuca, também no Rio de Janeiro. Os parques nacionais, você tem unidades de conservação destinadas à educação ambiental e pesquisas científicas. Você pode visitar, você pode fazer uma pesquisa científica, uma pesquisa educacional, caminhar pelo parque, tá? E você tem a reserva biológica, que é a resposta certa. Na reserva biológica, você tem uma reserva destinada às preservações, à preservação integral dos ecossistemas, fechada para a visitação do público, salvo em exceção, como a própria questão coloca, com exceção de atividades educacionais. Resposta certa aqui, letra E, reserva biológica. Tranquilo? Bom, essa foi a correção da prova da ESA de Geografia, como eu disse, uma prova, na minha opinião, bastante tranquila. Tranquilo? Até a próxima. Beijos.